E agora a gente conversa com ela, a Ellen Neves, psicanalista, que eu tô conseguindo falar agora. Psicanalista. Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos. E é o seguinte, Ellen, nós estamos no Janeiro Branco, um mês voltado para a gente cuidar da saúde mental. Antes da pandemia, Ellen, já existiam muitos casos, né, de crises de ansiedade, crises de pânico, mas agora com a pandemia voltando, esses casos aumentaram, né? Aumentaram, Thalita. Foi feita uma pesquisa pela Universidade do Rio de Janeiro e aumentou cerca de 80% os casos de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, estresse. E o Brasil está liderando esse ranking comparado a 10 outros países. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população está sofrendo de ansiedade e de transtornos mentais como depressão, pânico, estresse e vários outros. É complicado, né, Ellen? Porque janeiro, ele é um mês para a gente refletir sobre a vida, né? A gente reflete sobre o futuro, a gente faz planos, a gente traça metas. Só que, infelizmente, devido à pandemia, muitas pessoas estão sem empregos agora no mês de janeiro. E tudo isso aumenta, né? Aumenta a preocupação, aumenta a ansiedade. E, por exemplo, quem está aí, a pessoa vai dormir, aquele sono não vem. A pessoa está em casa, está no trabalho, de repente começa a chorar sem motivo. A pessoa está com insônia, mas também não tem motivo. Qual é a hora certa da pessoa procurar uma ajuda? O fato da gente estar com essa instabilidade econômica, reduzido ao ambiente familiar, muita gente em home office, a insegurança também, o medo de contrair o vírus, tudo isso vem contribuindo para que as pessoas ficassem mais instáveis emocionalmente. E eu acho que assim, você deve procurar ajuda quando você perceber que isso está afetando a sua vida, está afetando a sua rotina, o seu dia a dia. Ou seja, você está sendo uma pessoa diferente com você mesmo e com a sua família, deixando de fazer coisas que você fazia. Muitas vezes a pessoa perde o interesse por atividades que ela costumava ter, ela perde o interesse, ela quer ficar mais reclusa em casa, né? Ou que nem você falou, problemas de insônia, de enxaqueca, queda de cabelo. Tudo isso é o corpo dando sinal de que há alguma coisa errada. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa observar os sinais do corpo, porque o nosso corpo se comunica com a gente o tempo todo. E veja, Thalita, nós viemos, a nossa medicina ocidental, ela descende de uma filosofia de Demócrito, que é uma filosofia materialista, ou seja, que o que é material, o que pode ser visto, apalpado, é real e é importante. Então, com isso, houve uma separação entre corpo e mente. Então, hoje, quando você fala em saúde, ainda para muitas pessoas, isso representa uma saúde física. Se ela está com os exames em dia, com a taxa de glicemia, de triglicerídeos, de colesterol em dia, ela se considera uma pessoa saudável. Mas uma pessoa que tem uma crise de pânico, de ansiedade, ela tem sensação de que ela está infartando. Então ela tem taquicardia, ela tem sudorese, falta de ar, aperto no peito, às vezes formigamento na mão. Ela vai ao médico, faz todos os exames e não consegue identificar nada. Nada aparece nos exames dela, mas ela está doente. Então, cada vez mais, o Ocidente tem entendido que corpo e mente não se separam e um interfere o outro. Então, nós somos um só sistema, nós somos uma comunidade de 50 trilhões de células e tudo isso é regido, é governado pela nossa mente. Então, se a nossa mente não está bem, não está saudável, o nosso corpo padece. E é incrível, né, Ellen, como hoje realmente é o mal do século, né? Todo mundo que você conversa
a cada 10 pessoas, hoje 8 sentem crise de ansiedade, sentem crise de pânico. Eu, por exemplo, esses tempos atrás, eu sou uma pessoa muito alegre, tudo, então todo mundo fala assim, nossa, Thalita não tem problema e tal, porque a gente não dá essa transparência, né? Mas eu tive uma crise de pânico e eu não sabia que era crise de pânico. Por isso que é muito interessante, você que está assistindo aí a TV, às vezes você já até teve uma crise dessa e não sabe o que que é. Porque eu estava deitada e tal, de repente eu senti um aperto assim no peito, uma dor, parecia que tinha umas 15 pessoas em cima de mim e aquela falta de ar. E daí no outro dia eu conversando com algumas amigas que tinha acontecido isso comigo, aí elas falaram, ah não, eu também tenho, ah eu tenho. E era crise de pânico. Sim. Então é importante a gente saber identificar qual é a crise do pânico e a crise de ansiedade, né? Qual que é a diferença dos dois, Ellen? Elas são muito parecidas, os sintomas são bem parecidos mesmo. É a questão da intensidade e da frequência. Quando você tem, geralmente a crise de ansiedade, ela é mais frequente e se for comparar com o pânico, ela é menos intensa. E a crise do pânico, ela é mais intensa, mas menos frequente. Mas o que é importante dizer, Thalita, é que isso está sendo se instalado aos poucos dentro da pessoa. E é em todos os tipos de pessoas, né? Sim. É nas pessoas mais quietinhas, é nas pessoas mais alegres, é no rico, é no pobre. Ela não escolhe, né? Ah, aquela ali é mais triste, eu vou nela. Não, é em todos os tipos de pessoas e gêneros, né? Inclusive, recentemente eu estava vendo na mídia que a Vanessa Camargo tem síndrome do pânico e ela já sofre disso há alguns anos e agora está com depressão também. Então, no mundo dos famosos, né, Ellen, ó, sim. Pessoal lá rico, milionário, o Whindersson Nunes, né, depressão. O Lucas Luco, né, tantas pessoas assim de uma classe social, Felipe Neto, gente, essa doença, ela não escolhe. E é muito importante você saber sobre a saúde mental para você poder ajudar outras pessoas. Porque às vezes a pessoa está com algum tipo de problema, ela sabendo identificar, ela pode ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é importante você desenvolver um eu observador, sair um pouco do automático, sair um pouco daquela rotina diária que você tem, daquele materialismo, né? Daquele foco no dinheiro, muitas vezes, no que é material, e começar a pensar mais nas questões subjetivas, intangíveis, mas que fazem muita diferença na vida da gente. Porque se não está bem, afeta o outro lado. E não adianta nada você acumular muitos bens, acumular muito dinheiro e não ter saúde mental para desfrutar de tudo isso. Então, é você desenvolver um eu observador, ou seja, você se observar, você se perceber, você se analisar. Uma vez que você consegue identificar isso em você, uma vez que você consegue perceber isso em você, você também vai ter facilidade para perceber isso no outro e você vai poder ajudar. Ô Ellen, e como que surgiu essa campanha maravilhosa? Na minha opinião, é maravilhosa. É uma campanha necessária, que é o mês de Janeiro Branco, a campanha Janeiro Branco. Como que surgiu? Então, ela surgiu em 2014 e é muito importante porque chama a atenção dos veículos de comunicação para essa questão. Porque, como eu disse, a gente vem de uma cultura, de uma sociedade que não valoriza isso. Ainda estamos engatinhando nessa questão. Temos que nos desenvolver muito, no sentido de que corpo e mente formam um só sistema e não é só cuidar da saúde física. A saúde física, ela é muito importante, mas é necessário também cuidar da saúde mental. Não é dada a mesma importância, a mesma proporção para essa saúde mental. E esse Janeiro Branco é uma forma de você compensar um pouco isso. E escolher um mês do ano, que não é só nesse mês que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar com isso o ano inteiro, mas escolher um mês do ano para falar sobre isso. Isso vai despertando a consciência das pessoas e vai fazendo com que as pessoas se interessem mais.
Ô Ellen, e você tem notado que ultimamente as pessoas se preocupam mais com a saúde mental, né? As pessoas te procuram mais para saber mais sobre o assunto. E os homens? Também mudou essa questão? Porque antes o homem não estava nem aí, né? Não cuidava muito da saúde. Hoje mudou essa questão ou não? Olha, por incrível que pareça, na minha realidade clínica, eu atendo mais homens do que mulheres. Sério? Olha Sim, que não tem muita bacana. diferença, mas cerca de 60% dos meus pacientes são homens. Só que quando a gente olha para as estatísticas, as mulheres são tidas como que têm mais problemas de transtornos mentais. Mas existe uma coisa aí, será que elas têm mais problemas de transtornos mentais ou será que elas procuram mais ajuda e por isso entram na estatística? Porque quando a gente fala, por exemplo, em suicídio, que seria aí a última linha de um problema psicoemocional não tratado, os homens eles lideram esse ranking. Então, talvez o que esteja acontecendo de uma maneira geral é que os homens têm sim esse problema, esses problemas tanto quanto as mulheres, mas eles não procuram ajuda ou pelo menos não procuram a tempo. Então deveria sim ser mais intensificado isso, por uma questão patriarcalista, machista, que também vem da nossa cultura. Os homens muitas vezes associam procurar ajuda como expor vulnerabilidade, fragilidade, e isso para alguns homens ainda é uma dificuldade. Então a gente precisa sim bater nessa tecla de que é importante, tanto para homens quanto para mulheres, o autocuidado que diz respeito a questões físicas e mentais. Ai, gente, eu tô amando conversar com a Ellen, porque, ó, ela tá falando e eu tô assim, ó. Porque de verdade, né? Todo mundo que está em casa e todo mundo que está assistindo o programa já passou por algum fato desse. Então é muito interessante, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental. E tudo que você está falando, Ellen, eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa estão assim, estão igual eu, babando nas coisas que você está falando. E assim, as pessoas que não sabem lidar com as próprias emoções. Tem muita gente que não sabe, né, lidar com a própria emoção, são mais vulneráveis aos problemas mentais ou não? Sim, com certeza. E tudo isso é uma questão de treino. Então, qualquer coisa na nossa vida, qualquer comportamento, ele é treinável. Então, geralmente uma pessoa que ela não foi treinada, ela não foi estimulada, ela foi muitas vezes até super protegida pelos pais, ela vai ter uma dificuldade maior em lidar com as situações adversas da vida. Então é importante que ela pratique o autoconhecimento, é importante que ela busque entender mais sobre a mente dela, como que a mente dela funciona, como ela pode entender mais sobre as emoções, sobre o corpo e lidar melhor com isso. E hoje a gente tem muitos meios, né, muitos caminhos para isso. Tem a terapia, tem os treinamentos comportamentais, você pode se desenvolver autodidaticamente, né, pesquisando no Google, no YouTube. Hoje a gente tem muito conteúdo disponível a respeito, a neurociência, ela se desenvolveu muito, a física quântica que fala da importância de você observar a energia, essa força que rege a vida e que a gente não vê, mas que ela está interferindo na gente. Então tudo isso é importante, a pessoa vai expandindo a consciência dela e vai conseguindo treinar a mente dela, os pensamentos dela, as emoções, para que ela possa lidar melhor com as situações. Não significa que se ela tem essa dificuldade, não significa que ela precisa continuar a ter. Ela pode treinar e melhorar isso. Olha só, gente, que bacana, né? Começar o mês de janeiro ouvindo dicas maravilhosas sobre como cuidar da nossa saúde mental. Porque hoje o que mais tem são pessoas ansiosas, né? E dizem que o ansioso sofre do futuro e o deprimido sofre do passado. O que isso quer dizer, Ellen? A grosso modo seria isso, ansiedade, excesso de futuro, excesso de preocupação, né? É uma pré-ocupação, a pessoa se ocupa antes da coisa acontecer e geralmente voltada para o negativo.
Então ela tem uma preocupação excessiva com a família, com a doença ou a saúde, né? Com a saúde, com a questão financeira, com o trabalho. Então ela vive muito no futuro, tentando antecipar situações negativas que possam acontecer com ela. E a depressão já é uma melancolia, é uma pessoa que está presa no passado ou em algum trauma, algum problema que ela teve, que ela não conseguiu superar, ou porque no passado ela considerava que ela era feliz e agora ela não é mais. Mas a gente sabe o quanto é importante estar no momento presente, viver o presente, porque a gente só tem o agora. Esse é o único momento que a gente tem. Então a gente precisa estar em paz com o passado, resolver tudo que foi mal resolvido no passado, perdoar quem tem que ser perdoado, soltar, né, se libertar daquelas amarras que ainda nos prendem. Precisamos sim ter uma visão de futuro, ter metas, ter objetivos, mas viver o agora. Fazer as ações necessárias para que você possa atingir as suas metas lá na frente. Então, para você que está em casa e que precisa aí de um empurrãozinho para cuidar da sua saúde mental, aproveite o mês de janeiro, que é o mês do janeiro branco, para cuidados da sua saúde mental. Como a gente conversou aqui com a Ellen, é necessário você cuidar da sua saúde mental. E assim, para a gente finalizar, Ellen, quando a pessoa está no ponto de realmente precisar de uma ajuda, que a gente só vai empurrando, né? Ah, não, hoje não, toma um remedinho aqui, outro remedinho ali. Quando que a pessoa precisa realmente falar assim, não, eu tenho que procurar a Ellen, eu tenho que procurar ajuda para cuidar da minha saúde mental? Quando esses problemas estão afetando a rotina dela, quando ela está deixando de fazer as coisas como ela fazia antes, quando ela deixa de ter o gosto pelas coisas, quando ela decide evitar determinadas situações, quando isso interfere, por exemplo, no sono, no apetite, na vida cotidiana dela. Então, geralmente, é nesse momento em que as pessoas procuram ajuda, ou quando isso até começa a somatizar no corpo através de doenças, como alergia, gastrite, queda de cabelo, enxaqueca, tantas doenças somáticas que tem aí. Mas é aquele negócio que eu falei, se a pessoa, se ela treina essa auto-observação, ela começa a perceber que ela está diferente, que ela está muito negativa, que os pensamentos dela estão negativos, que isso está incomodando ela, que está gerando uma certa angústia. E aí ela não precisa chegar nessa situação, ela pode procurar ajuda antes. Mas eu gostaria de deixar algumas dicas aqui também. Ó, gente, é o seguinte, presta atenção. Presente para você que está assistindo o Jeito da Gente agora no mês de janeiro. Ô Ellen, eu tô ouvindo aqui, ó, um passarinho tá me falando que você tem um presente para quem assistiu o Jeito da Gente. Para quem assiste o Jeito da Gente, você vai dar um treinamento para quem tá assistindo. É isso mesmo? É isso, Ai, Thalita. que delícia! Como que funciona? Como que vai funcionar? Então, o Open é uma sigla que significa o poder está em mim. É um dos treinamentos que a gente tem. Já gostei. O poder está em mim. Exatamente. Olha, vamos lá, o poder está em mim. O Open. E para você também, Open significa em inglês abrir, né, com N, que é você abrir a sua consciência, abrir-se para novas e maravilhosas oportunidades e possibilidades. Então ele vai acontecer no dia 12 de fevereiro, é uma imersão de um dia inteiro, onde a gente tem muito conteúdo e principalmente muitas atividades práticas que fazem a gente entender mais como a nossa mente funciona, como acessar esse poder que existe dentro de todos nós e usá-lo a favor dos nossos objetivos. Então a gente vai sortear uma vaga para o Open agora do dia 12 de fevereiro e para isso você entra lá no meu Instagram, Ellen com H e 2 L's, V Neves, tem uma postagem, a última postagem é do Open, você vai curtir, vai compartilhar
com 3 pessoas e vai comentar, eu quero. E no tempo de 24 horas, a gente vai contar 24 horas a partir de agora, a gente vai sortear pelo sorteiogram e você pode ser o contemplado. Ai, gente, que delícia! Então, bora, ó, acabou o jeito da gente, você já entra lá no Instagram da Ellen e vai participando. E daí, na semana que vem, a gente vai trazer aqui no programa o nome da ganhadora ou do ganhador. Muito obrigada, viu, Ellen? Muito obrigada mesmo. E é o seguinte, gente, de coração, para você que está em casa, respire bem fundo, tá? Respire bem fundo mesmo, porque assim, esses problemas acontecem mesmo. Então, vamos ter um foco, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Porque isso é o que importa. Muito obrigada. Eu vou continuar aqui conversando com a Ellen, tá? Enquanto a gente vai para um intervalinho rapidinho.